Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um encontro aqui com a nossa lindíssima gramática. Tá? Nós vamos falar hoje sobre os termos oracionais. Vocês se lembram de que nas nossas outras aulas, nas nossas últimas aulas, nós fizemos um apanhado geral sobre essa estrutura morfossintática. Agora nós pegaremos aqui ponto a ponto e vamos explicitar a você quais são as regras e as particularidades dos termos da oração, tá? Então hoje nós vamos falar sobre os termos oracionais. Deixe-me só colocar aqui a você, ó. Vamos falar dos termos... Opa, começou a falhar. Deixe-me só ver um outro aqui. Vamos ver qual que funciona. Pronto. Aqui, ó. Termos oracionais ou termos da oração, tá? Termos da oração. E, em princípio, eu preciso de que você entenda isto. Os termos da oração são divididos em 3 grupos. Nós os consideramos termos essenciais. Olha aí, ó. Termos essenciais, nós falamos que os termos são divididos em essenciais e você tem os termos integrantes da oração, os termos que vão integrar e integrantes, ó. Integrantes da oração, e você ainda tem os termos acessórios. Veja só, termos acessórios da oração. Acho que dá para ver direitinho. Termos essenciais, termos integrantes, os termos acessórios. Nós precisamos conhecer essa divisão, viu, galerinha? Precisamos conhecer quais são os termos da oração que fazem parte do grupo dos essenciais, quais são os termos oracionais que também fazem parte dos integrantes e dos acessórios. Dos essenciais, nós temos 2 termos. O sujeito, olha só, considerado o termo essencial da oração, e o predicado. Ó, sujeito e predicado. Sujeito e predicado. São os 2 termos que fazem parte do grupo dos essenciais. Integrantes. Nos integrantes você tem os complementos. Olha aí, ó, os complementos dos verbos e os complementos dos nomes. Você tem o objeto direto, por exemplo. Aqui você tem o objeto também indireto. Aqui você tem o complemento nominal, fazendo parte dos termos integrantes. E você ainda tem o agente da passiva. Ó, agente da passiva fazendo parte dos termos integrantes da oração. E os termos acessórios, os termos acessórios entram aqui, ó. Aqui, ó, são estes aqui, ó. Adjunto adnominal, termo acessório. Outro termo acessório, adjunto adverbial. Aí você ainda tem o aposto, e você tem ainda o vocativo. Olha aí, ó, vocativo. Então, os adjuntos, o aposto e o vocativo fazem parte aqui dos termos acessórios. Agora, deixe-me explicar algo aqui a você. Vamos aqui. Termos essenciais da oração. Veja, você tem sujeito, você tem predicado. Se você observar bem, o predicado, ele é constituído por 2 termos ainda fundamentais. Quais são esses 2 termos? Eu só tenho predicado quando eu tenho esta relação aqui em regra, ó, verbo mais complemento. Em regra é isso daqui, ó. Ah, o predicado, ele é constituído por verbo mais complemento. Agora perceba como está interessante, ó, eu já havia falado a você antes. Nas aulas anteriores eu falei assim a você. São 3 os elementos fundamentais da oração. São 3 os elementos fundamentais. Sujeito, verbo e complemento. Olha aqui, sujeito, verbo, complemento. São exatamente os 3 elementos fundamentais sobre os quais eu venho falando a você já há um tempinho. Os 3 elementos fundamentais que constituem uma o quê? Oração. Olha só. Agora perceba outra coisa. Termos integrantes. Termos integrantes. Se você observar bem, são os complementos dos verbos e os complementos dos nomes. Ah? Então, se você prestar bem atenção, quando falamos em termos integrantes, nós nos referimos aos vários complementos. Opa! Significa dizer então que, Rose, que se você observar melhor, os termos integrantes, eles estão bem aqui ainda, ó, fazendo parte dos termos, o quê? Essenciais.
Viu isso? Os termos integrantes são os complementos. Complementos dos verbos, complementos dos nomes. Mas, em geral, eles são os complementos. E esses complementos, eles estão aqui, ó. Fazendo parte ainda, de alguma forma, fazendo parte dos termos o quê? Essenciais da oração. Resumindo, então, se você somar aqui, ó, termos essenciais mais termos integrantes, você terá exatamente uma estrutura oracional perfeita, completa, autônoma e independente. Em outras palavras, se você soma os termos essenciais mais os termos integrantes, entendendo que os integrantes já estão aqui de alguma maneira dentro dos essenciais, se você soma o primeiro ao segundo, você tem exatamente uma oração que havíamos chamado anteriormente de oração quê? Coordenada. Ó, oração coordenada é aquela que apresenta esses elementos fundamentais e essenciais da oração. Tá? Rosi, e os acessórios? Olha só o nome, acessório. É simplesmente, esses termos acrescentam informações no seu período, só que se você perceber, eles não fazem parte, em tese, da constituição de uma oração como elementos fundamentais. Não são elementos fundamentais. Se não são elementos fundamentais na constituição de uma oração, então nós podemos chegar a que conclusão? Os termos acessórios, em tese, eles podem ser, inclusive, retirados do período sem causar qualquer problema para a estrutura oracional. Isso em tese. Eles podem ser retirados do período sem causar qualquer problema para a estrutura da oração. Por quê? O que causa problema na estrutura de uma oração é exatamente a retirada de um dos elementos fundamentais. É a retirada de um sujeito, é a retirada de um verbo, é a retirada de um complemento. Eu preciso sempre, em regra, perceber os três elementos fundamentais. Eu estou analisando uma oração, eu preciso perceber o sujeito, eu preciso perceber o verbo, eu preciso perceber o complemento, mas a partir do momento em que eu retiro um termo acessório da oração, eu não terei um prejuízo sintático a essa estrutura oracional, mas eu disse que eu não terei um prejuízo sintático. Veja só, eu retiro, por exemplo, um adjunto adnominal do meu período. Eu não terei um prejuízo sintático, em tese. Agora, semântico. Eu posso ter um prejuízo semântico? Posso. Qual é um dos prejuízos semânticos? Eu vou perder uma informação. Eu perco uma informação no meu período, de alguma maneira eu tive um prejuízo semântico. Agora, sintático, em tese, eu não tenho qualquer problema. Eu não posso retirar o sujeito, eu não posso retirar o verbo, eu não posso retirar o complemento, eu não posso retirar os termos essenciais ou integrantes. Com os termos acessórios, eu já tenho essa flexibilidade. Eu os retiro, e em tese eu não tenho nenhum tipo de problema na estrutura, problemas sintáticos. Semânticos eu tenho de observar mais um pouquinho, mas eu preciso conhecer isso. Então, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, são estes os termos que vamos estudar agora. Nós vamos começar pelo sujeito. Mas antes de eu falar sobre esses termos oracionais, deixe-me ainda diferenciar aqui uma análise a você. Muita gente tem dificuldade em perceber qual é a diferença entre uma análise sintática e uma análise morfológica. Alguns de nós ainda têm problemas com isso. Não sabemos ainda quando estamos fazendo uma análise morfológica no período, quando estamos fazendo uma análise sintática. Então, antes de eu começar a mostrar a você as características de cada um desses termos oracionais, deixe-me apresentar então essa diferença. Mas, gente, é bastante simples, não há problemas, Não há problemas. Então, olha só. Quando é que eu sei que estou fazendo uma análise morfológica? Quando é que eu sei que eu estou fazendo uma análise sintática do meu período? Quando é que eu sei que eu estou fazendo uma análise diferenciada? Veja só. Rapidamente, só uma luz aqui a você. Quando você estuda morfologia, você pega uma gramática, pode pegar uma gramática aí qualquer e abra lá no índice e veja a parte de morfologia. Entre alguns pontos, entre alguns tópicos, você verá um tópico chamado classes gramaticais. Olha, você verá um tópico chamado assim, classes gramaticais.
E dentro deste tópico aqui, ó, você verá a descrição de 10 classes gramaticais. Aquelas que você conhece, aquelas que você vem estudando já há bastante tempo, desde que você era molequinho lá, você vem estudando isso há muito tempo. São 10 as classes gramaticais que a gramática nos apresenta. Você se lembra de todas elas? Sim, eu vou começar a enumerar. Ó. Não existe uma ordem, eles simplesmente existem, esses termos simplesmente existem. Quais são? Você tem aqui, ó, primeiro um substantivo, ó. Substantivo é uma das 10 classes gramaticais. Qual é a outra classe? Você se lembra? Ó, artigo, substantivo, artigo. Você se lembra de uma outra? Eu me lembro de uma outra. Olha só, adjetivo, ó. Uma outra classe, pronome. Você se lembra de tudo isso, ó. Pronome, e você já está pensando em uma outra aí. Qual é a outra? Numeral, ó. Numeral, mas eu disse, são 10. Vamos continuar. Você tem aqui, ó, sexta classe. Você tem verbo, deixar assim, ó, verbo. Você tem uma outra, advérbio. Olha aí, advérbio. Aí você está se lembrando já aí da preposição. Não é assim, ó. Você já se lembra da preposição. Você também está se lembrando da conjunção. E uma outra classe que pouco é usada em prova, mas vale a pena também saber e lembrar, interjeição. Galerinha, vamos saber a diferença. Olha só, são 10 as 10 classes gramaticais. São 10 as 10 classes, bens a Deus. São 10 as classes gramaticais. Agora, veja só. Cada vez que eu pego um período e aos termos desse período, eu atribuo cada uma dessas funções ou qualquer uma delas, eu estou fazendo uma análise morfológica. Se você chega, por exemplo, a mim e diz assim, Rose, neste período, esta palavra X é um substantivo, não é? Se você está me dizendo que a palavra X, destacada no seu período, é um substantivo, então é porque você já está atribuindo a este termo uma função morfológica. Você já está fazendo no seu período uma análise morfológica. Por quê? Porque substantivo é uma das 10 classes gramaticais. Cada vez que você atribui a um determinado termo qualquer uma dessas funções, você já está fazendo uma análise morfológica. Se você chega a mim e diz, Rose, esta palavra aqui no meu período é um pronome. Galerinha, seja qual for o pronome, pode ser um pronome possessivo, pode ser um pronome demonstrativo, um pronome relativo, pode ser um pronome pessoal, um reto, um oblíquo, um átono, um tônico, seja qual for. Pode ser, você pode falar em pronome reflexivo, você pode falar em pronome recíproco, você pode falar em qualquer tipo de pronome, mas você citou a palavra pronome? Opa, então espere. A palavra pronome, ela faz parte das 10 classes gramaticais. Então, que tipo de análise nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma análise morfológica. Agora, a partir do momento em que eu atribuo ao termo uma função que não esteja aqui dentro, então já é hora de eu perceber que estou fazendo não mais uma análise morfológica, mas uma análise sintática. Percebeu a diferença? Quer ver só? Só mais um exemplo. Você chega a mim e diz assim, Rose, nesta frase, esta palavra, você aponta para mim, esta palavra aqui, ó, ela é um sujeito. Aí eu vou então pensar, sujeito está aqui dentro, não. Sujeito não está fazendo parte das 10 classes gramaticais, então analisar um termo como sujeito não é mais fazer uma análise morfológica, é agora fazer uma análise sintática. Percebeu a diferença? Então, cada vez que eu atribuo a um termo qualquer um desses termos ou qualquer uma dessas funções, qualquer uma das funções que fazem parte deste grupo de classes gramaticais, eu só estou fazendo uma análise morfológica. Galerinha, saiu daí, a análise já tem de ser sintática. Tudo bem? Tá? Então, agora eu já sei a diferença. Agora, só um destaque, gente, só um destaque. Observe essas 3 classes aqui, ó, essas 3. Preposição, conjunção e interjeição. Essas 3 não possuem, olha só, não possuem função
não possuem função sintática. É importante você saber isso. Preposição, conjunção e interjeição são 3 classes gramaticais para as quais você não pode atribuir ou às quais você não atribui nenhum tipo de função sintática. Você encontra uma preposição é só preposição. Que análise é essa, Rose? Morfológica, está dentro das 10 classes gramaticais. Você encontra uma conjunção é só conjunção. Alguns alunos já me fizeram essa pergunta, mas professora, você não diz assim, ó, conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, você não atribui essa diferença, subordinação, coordenação, já não é uma análise sintática? Sim, a questão de você estar mexendo com a coordenação, com a subordinação, você já passa mais para a parte sintática. Só que ainda você não deixou de mencionar a palavra o quê? Conjunção. Então, conjunção, você mencionando esta palavra, você já percebe que ela faz parte das classes gramaticais. Portanto, continua sendo uma análise morfológica, mesmo que você diferencie assim, tá? Preposição, conjunção, interjeição são 3 classes gramaticais que só possuem este tipo de função morfológica. Você só faz análise morfológica e não possui função, o quê? Sintática. Tudo bem, gente? Qualquer um dos outros termos, possui, sim, uma função sintática. Substantivo é núcleo de várias estruturas sintáticas, artigos também possuirá uma análise ou uma função sintática. O adjetivo também, todas elas, exceto as 3 últimas. E só mais um ponto para eu começar a falar dos termos oracionais, Quando você estuda adjetivo, você logo se lembra de que existe também a locução adjetiva, certo? Quando você estuda, por exemplo, o verbo, que são os termos que mais aparecem na sua prova em termos simples ou em forma de locução, você se lembra também da locução verbal. Por exemplo, quando você estuda um advérbio, você se lembra da locução também, o quê? Adverbial. Você se lembra da locução prepositiva, locução conjuntiva, locução interjeitiva. Você se lembra sempre de locuções. Deixe-me dizer uma coisa. As locuções também fazem parte das classes gramaticais, tá? Falar em adjetivo, falar em locução adjetiva é também falar de uma classe gramatical. Significa dizer que se você atribui a um termo esta função, isto é uma locução adjetiva, ou esta função, isto é uma locução verbal, ou ainda esta, isso é uma locução adverbial. Aos termos, você está simplesmente atribuindo uma função morfológica. As locuções fazem parte das classes gramaticais. Então, não é uma análise sintática que você faz, é uma análise ainda morfológica. Entendeu isso? Tranquilo? Então, tá bom. Eu já sei a diferença, você já sabe a diferença, então vamos voltar aos termos da oração. Você se lembra de que nos termos oracionais nós falamos sobre os essenciais. E dentro dos essenciais você ainda percebeu 2 termos, o sujeito e o predicado. Vamos falar então do primeiro termo essencial, que é o seu sujeito. Vamos falar dele. Na verdade, nós já comentamos várias coisas sobre esse sujeito. Você se lembra? Já falamos sobre várias características do sujeito. Já falamos sobre o seu núcleo, que o seu núcleo é constituído por um substantivo. Quando não substantivo, você tem aí um pronome, um numeral ou um verbo. Já falamos que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Nós já mencionamos várias características a respeito do sujeito. Agora, neste momento, sobre o que eu gostaria de falar? Só sobre a sua classificação. Classificação. Só isso. O sujeito, ele é classificado como, primeiro, simples. Você o classifica como simples. Rosi, quando é que eu sei que eu estou diante de um sujeito simples? Quando ele apresentar em sua estrutura quantos núcleos? Um só. Um sujeito, ele é classificado como simples quando em sua estrutura você percebe quantos núcleos? Um só. E este único núcleo, lembrando sempre, jamais poderá ser preposicionado. Você já se lembra disso. Quer ver só um exemplo? Apareceu aí uma determinada prova, exatamente este período aqui, A procura
A procura por esse tipo, olha aí, a procura por esse tipo de atividade. A procura por esse tipo de atividade. E como eu vou escrever muito aqui, eu vou continuar aqui, ó. Cresceu muito. Olha aí. A procura por esse tipo de atividade cresceu muito. Na provinha, a banca estava simplesmente questionando a função sintática disso aqui sublinhado, ó. A procura por esse tipo de atividade. Bom, vamos lá. Eu vou fazer mais do que a banca pediu. Eu quero que você descubra comigo qual é a função e qual é a classificação, tudo bem? Rosi, eu sei que todos os termos, eles estão subordinados aqui, os outros dois termos fundamentais, eles estão subordinados ao meu verbo. Então é melhor você começar pelo verbo. Galerinha, de acordo com a interpretação, o que foi que cresceu muito? A procura por esse tipo de atividade. Então, olhe, aqui está o seu sujeito. Agora, só lembrando, olha só, atividade pode ser núcleo? Por quê, Rosi? Olha a preposição. Núcleo de sujeito preposicionado, já conversamos a respeito, claro que não. Rosi, eu acho que é tipo, ó, por exemplo, tipo, não, também não, galerinha, ó. A procura por tipo de atividade também está preposicionado, então também não pode ser núcleo. Resta-me, então, pensar que núcleo do seu sujeito é apenas a palavra o quê? Procura. Procura é o núcleo do seu sujeito, procura é apenas um substantivo. Você tem um único termo sendo núcleo do seu sujeito, o único núcleo é constituído por um substantivo, então estamos seguindo a regra, o núcleo do sujeito, em regra, tem de ser constituído por um substantivo. Mas se você encontrar apenas um núcleo, o seu sujeito, então, é considerado ou classificado como sujeito o quê? Simples. Olha só, é sujeito simples porque eu encontrei aqui nesta estrutura um único núcleo. Não encontro mais núcleos, até porque, além de esses termos não serem o foco da questão, o que cresce muito não é o tipo, o que cresce muito não é a atividade, mas o que cresce muito é a procura por ela. Então, até mesmo pelo foco e pela estrutura, núcleos preposicionados jamais. Sujeito simples aqui. Daqui a pouco eu volto, então, mostrando a você as outras classificações. Falo já a você sobre o sujeito composto, tudo bem? Daqui a pouco eu volto e nós conversaremos mais sobre isso. Até lá!